Olá, meu nome é Osmir, sou estudante do curso Sistema de Formação da Escola FAMETA. Hoje vou falar sobre o Design Pattern, padrões MVC e DAO. Vamos lá. Padrão de projeto de software ou Design Pattern. Então, tá. Na engenharia de software, um padrão de desenho ou um padrão de projeto, ou seja, em inglês Design Pattern, é uma solução geral de reutilizar para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Um padrão de projeto não é um projeto finalizado que pode ser diretamente transformado em um código ou fonte ou de máquina. Ele é uma descrição, ou seja, um modelo, o template, de como resolver um problema, que pode ser utilizado em muitas situações diferentes. Ou seja, os padrões eles são as melhores práticas formalizadas que um programador ele pode usar para resolver problemas comuns, para projetar uma aplicação ou um sistema de padrão de projeto orientado a objeto. Normalmente é mostrado o relacionamento e a interação entre as classes ou objeto, sem especificar as classes ou objeto de aplicação no final que estão envolvidas. Os padrões eles implicam na orientação a objetos e da aplicação final que estão envolvidas. Então, os padrões que implementam na orientação a objeto ou estado mutável mais geral não são tão aplicáveis em linguagem de programação funcional. Então, os padrões de projeto eles residem no domínio de modos e interconexões em um nível mais alto ou padrões de arquiteturais que são maiores em escopo. O usuário ele descreve um padrão global seguindo por um sistema inteiro. Então um padrão de projeto ele define seu nome, o problema, quanto à aplicação, essa solução, as consequências que pode ocorrer. Então os padrões de projetos eles visam facilitar a reutilização de solução de desenho, isto é, a solução na fase que o projeto do software estabelece um vocabulário comum de desenho, facilitando a comunicação e a documentação de aprendizado desses sistemas, ou seja, desses software. Então essa parte do design pattern, ele serve para você aí, no caso, fazer todos esses conhecimentos aí. Agora é o seguinte, vamos abordar agora o tema MVC, que é o modelo, visão, controle. Então é o seguinte, na arquitetura MVC, que ela foi desenvolvida para ser usada em projetos de interface visual, Smalltalk, é uma linguagem de programação que juntamente com o C++ ele ganhou um grande reconhecimento na época. Então o MVC ele foi criado na década de 70, após esses anos uma criação ainda do Pattern aplicável nas mais variadas aplicações, principalmente na aplicação web. Então o gerenciamento dessa interface com o usuário é uma tarefa difícil para os desenvolvedores, porém fundamental para o sucesso do sistema, além da dificuldade e a complexidade na confirmação dos dados, onde necessitamos apresentar ao usuário de forma correta, ainda gerenciar a aplicação para os usuários que eles possam controlar apropriadamente. E é fundamental que as interfaces e o controlador estejam sincronizados. Então, é uma maneira simples de você entender o MVC, uma vez que definimos como padrão de arquitetura o mesmo entendimento de um design pattern. Primeiro entendemos o problema, que é a motivação para o surgimento de um padrão, e após entender como este padrão resolve este problema, as quais as vantagens que você vai oferecer necessariamente à risco do MVC. Então, quando um software começa a ficar grande e complexo, muitos desses dados apresentados para o usuário, sentimos a necessidade de aplicar uma arquitetura que facilite o nosso trabalho, desde a organização do projeto, as divisões, a responsabilidade, até possíveis modificações que poderão ser efetuadas ao longo do desenvolvimento do software. Para isso, apresentar, no caso, e dividir o projeto em três opções, que é, vamos lá aplicar lá a parte lá da parte do MVC. Então, para ficar mais fácil aí o entendimento, temos aqui uma figura aqui que ela vai demonstrar a entrada do usuário na parte aqui da externo, ou seja, o padrão móvel view control é um padrão arquitetural, certo? É uma forma de você quebrar uma aplicação ou até mesmo um pedaço da interface de uma aplicação em três partes, que é o modelo, a visão e o controle. Então o MVC inicialmente ele foi desenvolvido no intuito de mapear o método tradicional, no caso aqui de entrada, certo? No caso aí de entrada,
processamento, né, e a saída, que é os diversos programas baseados na guia, né, que utilizavam, né. No padrão MVC, teríamos então um mapeamento de cada um desses três partes, né, do padrão MVC, conforme vocês estão vendo aí na imagem que ilustra, né. Então já a figura de baixo, ela demonstra que a entrada do usuário, a modelagem do mundo externo, o feedback, né, o visual para o usuário, são separados. E o gerenciamento pelos objetos, né, no modelo, são dessa forma aí. No caso, então, explicando aqui mais ou menos como é que funciona, né, os objetos utilizados no MVC e suas interações, cada um dos objetos do padrão MVC ele tem primeiramente o controlador, né, que é o controle, é o que interpreta as entradas do mouse ou teclado enviando pelo usuário, que mapeia essas ações do usuário em comandos que são enviados para o modelo, né, e o janela de visualização, que é o view, né, para para efetuação alterar apropriada, né. Por sua vez, o modelo, que é o molde, ele gerencia um ou mais elementos, né, de dados que responde perguntas sobre o seu estado, ou responde às instruções para mudar de estado. O modelo sabe que o aplicativo quer fazer o que? Ele quer principalmente a estrutura computacional da arquitetura, né, pois é eles que modelam o problema que você está tentando resolver, né. Por fim, vem o view. O que o view faz? O view ele gerencia a área retangular do display, que é responsável por apresentar essas informações para o usuário através de uma combinação de gráficos, né, e texto. A visão ela não sabe nada sobre a aplicação que está atualmente fazendo. Tudo que ela exibe, ela faz, no caso, ela recebe as instruções do controle de informação, né, que é no modelo, e então ela exibe ela. No caso, a visão também se comunica, no caso, ela se comunica de volta com o modelo, né, com o controlador para repor seu estado. Então é tão importante quanto explicar cada um dos objetivos padrão de arquitetura, né? É como explicar um fluxo tipicamente, né? Primeiramente o usuário interage com a interface, por exemplo, pressionando um botão, né? Se você pressionar um botão, o controlador ele gerencia esse evento de entrada e de interface do usuário. Então a interface do usuário é exibida pela visão, que é o view, mas é controlada pelo controlador. Então o controlador ele não tem nenhum conhecimento direto com o view, ele apenas envia a mensagem, né, quando ela apresenta ação de algo na tela, né, atualizando o controle. Então ele acessa automaticamente o modelo, né, ou seja, ele vai acessar lá a parte do modelo e possivelmente ele atualiza ela de forma apropriada para as ações de usuário. Por exemplo, o controlador ele solicita um modelo que é um carrinho de compra, que seja atualizado pelo modelo. Aí, pois, o usuário ele vai incluir um novo item, né? Isso normalmente ela causa uma alteração, né, no estado do modelo, tanto quanto nas informações. Por fim, a visão usa o modelo para gerar uma interface com o usuário, né, apropriada. Então, a visão ela recebe essas informações do modelo. O modelo não tem conhecimento direto da visão, ele apenas responde requisito por informações que no caso seja requisitada por transformações nas informações feitas pelo controlador. Após isso, o controlador, como gerenciador, né, de interface do usuário, ele guarda por mais interações do usuário, aonde inicia uma novo ou todo o ciclo, né, novamente todo o ciclo. Portanto, a principal ideia do padrão de arquitetura MVC é separação dos conceitos e do código. Então, o MVC é como a clássica programação orientada a objeto, ou seja, criar objetos que escondem as suas informações e como elas são manipuladas, né, que estão a apresentar apenas uma simples interface, né, para o mundo, entre diversas vantagens do padrão MVC, né. Essa possibilidade ela reescrita da guia, né, ou do controle que ela vai fazer a alteração, né, o nosso modelo, reutilização da guia para diferentes aplicações com pouco esforço e também facilitar na manutenção e na adição de recursos aproveitados no código de manter aí, né, sempre limpo, certinho? Então aqui eu voltei aqui ao modelo, né, que são a modelagem de dado, a visão, a apresentação, como vocês conseguiram ver agora há pouco na apresentação, né, e o controle que seria o processo, né, o processamento de aplicação, né, dos dados, né. Então falando basicamente por cima, né, o modelo ele é uma camada que contém uma lógica de aplicação, é responsável pelas regras de negócio e pelo sistema persistente, né. O modelo apresenta informações de dados dos formulários e as regras do SQL para manipular os dados do banco, não é isso? Já o view ele é uma visão, é uma camada de apresentação do usuário, né?
e a interface que no caso, proporcionará a entrada de dados e visualização e resposta gerenciada nas aplicações web, né, que é apresentado pelo HTML, né, que é mostrado pelo browser, que geralmente a visão contém formulários, tabelas, menus, botões para entrada e saída de dados, né. Já o controle, já descrevemos da view e o do modelo, mas temos que concordar que tudo isso se tornaria uma bagunça se não tivesse, né, alguém para organizar essa arquitetura, né, ou seja, um controlador que funciona de intermediário entre a camada de apresentação, né, e a camada de negócio, que é a sua função. Como já diz, controlar, coordenar ou envio de requisitos feito entre a visão e o modelo. Tranquilo? Então, ó, quais são quais são o objetivo, né? O objetivo é facilitar, né, o desenvolvimento, a manutenção, o reaproveitamento de código, né, a mudança mais frequência, né, que é a interface com o usuário e visão, né, que é a parte que o usuário mais vai querer mudar. Então, mudanças comuns que o modelo de dados, né, e a mudança menos comuns, não é isso? Com isso também, o que queremos fazer, né? Desejamos mudar a interface sem ter que mudar o resto, mudar os dados sem ter que mudar o resto, mudar o processamento sem ter que o processo, no caso, né, sem ter que mudar o resto, né, certo? Qual seria a solução, né? A solução, no caso do modelo, né, seria os componentes de dados de persistência, né, armazenar e validar os dados, não a janela. Visão, componente de interação com o usuário. Janela, formulários. Controle, componente de processamento, que coordenam todos os componentes para produzir e o resultado desejado pelo usuário. Então, pessoal, essa parte aí no caso seria a parte do modelo, né, MVC, né. Agora, entrando no terceiro assunto, né, que é o DAO, Data Access Object, objeto de acesso a dados, né. Então é o seguinte, o padrão DAO, né, ele desde o início que era da programação, viu-se uma grande necessidade de haver um meio, né, de armazenamento de dados. Um programa que deveria saber gerenciar esses dados, né, fazer o processamento inteligente sobre eles, né, trazendo informações oportunas ao usuário, né. Então hoje as empresas elas usam grandes bancos de dados que manipulam milhões de informações. Não se pode conceber, né, um sistema moderno sem acesso ou algum tipo de dados. Dessa forma, os nossos programas, no caso, eles devem saber se comunicar com a base de dados. Como fazer isso de maneira adequada, né? Uma alternativa muito viável é usar o PAT, né, o DAO. Iremos explorar um pouco mais aqui durante essa videoaula, né? Então tá, vamos lá. Então o DAO, ele é o intermediário entre os mundos, né? Tem o XML, né, que a grosso modo são os conjuntos de tags, né, disposto de modo hierárquico, né, contendo informações estruturadas, arquivos de texto, ou seja, um conjunto de caracteres. Então, um banco de dados relacional, eles são um conjunto de tabelas, colunas, linhas, aplicações, Java, né? E são os conjuntos de objetos. Então, o DAO ele deve funcionar como um tradutor, né, dos mundos, ou seja, suponha, você tem um banco relacional, aí o DAO ele deve saber buscar os dados, né, do banco ou semelhantes. Ele deve converter em objetos para ser usado pela aplicação, né? Então, semelhantemente, deve saber como pegar os objetos, ou seja, converter instruções SQL e mandar para o banco de dados, né? E assim que um DAO trabalha, né? Então você tem também a abstração, né? Devido à sua qualidade de tradutor, o DAO ele abstrai a origem, o modo de obtenção, né? A gravação de dados, de modo que o restante do sistema ele faça a manipulação, né? Que ele manipule os dados de forma transparente, sem se preocupar com o que acontece por trás dos planos. Isso ajuda muito o processo de migração de fonte de dados e teste utilitário, né? Então você também tem a unificação, né? Ou seja, também tem a unificação dos acessos de dados, que é muito comum em código de programação para iniciante, né? Porque é a base de dados sendo acessado em diversos pontos de aplicação, de maneira extremamente explícita e repetitiva, no caso, né? Isso é um crime contra o bom design orientado ao objeto, né? Além de não abstrair fonte dos dados, no caso, transformar os códigos em espaguete difícil de manter, né? Então o DAO ele também ajuda a resolver esse problema, provendo, no caso, pontos unificados, né, de acesso e a dados. Desse modo aí, a lógica de interação com a base de dados, que fica num lugar específico, especializando nisso.
além de eliminar os códigos redundantes, né, e facilitando a manutenção futuras de migração, né. Então é o seguinte, no caso, o DAO na prática, né, como funcionaria o DAO na prática, né? Geralmente temos um DAO para cada objeto, né, do domínio do sistema, ou seja, por exemplo, você tem um exemplo, produto, cliente, compra, ou então para cada módulo ou conjunto de entidade fortemente relacionado. Então, cada DAO ele deve possuir uma interface específica, né, os métodos de manipulação de dados. Nossos códigos eles trabalham apenas com a interface dos DAO, né, desconhecendo, no caso, a implementação utilizada. Isso é uma boa prática, não somente em termos de persistência, né, mas em vários outros pontos de aplicação, né, certinho? Mostrando aqui para vocês aqui mais ou menos como é que funciona, né? Então foi um padrão criado pela Microsoft, né? Um construtor, é um objeto com base nas informações de um banco, né? Temos também a implementação, né? Implementações aí do padrão DAO, certo? Que seria no caso aí responsável pelas classes, né, de forma de encapsulamento, cada instância, no caso aí tive um probleminha com o computador. Mas vamos lá, né? Então tá. Então a implementação do padrão DAO, todo o acesso dos dados ele deve ser feito através das classes, né? De forma a ter um encapsulamento. Cada instância do DAO é responsável por um objeto de domínio, né? Então o DAO deve ser responsável pelas operações CRUD do domínio, né? Então o DAO ele não deve ser responsável por transições ou sessões de conexões, né? Certo? Para exemplificar aqui melhor, vamos tratar do usuário do nosso sistema, né? O primeiro passo a se definir, né? Vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona, né? Então você tem a estrutura aí, né? O public place, né? Use, private, né? Que é onde vai ficar protegido aí, né? E tem os construtores, né? Set, jet, né? E também agora no caso aí também temos a especificação da interface, né? Você está especificando para o usuário aí, né? Como é que funciona. Então basicamente isso daqui seria a interface aí do projeto, onde você vai organizar para facilitar, né, o seu modo aí de interação, tranquilo? No caso aqui eu tenho as vantagens, né? As vantagens, ela pode ser usada, né, em uma vasta porcentagem de aplicação, né? Esconder todos os detalhes relativos ao armazenamento de dados do resto da aplicação, né? Atua como um intermediário entre as aplicações e um banco de dados. Mitiga ou resolve problemas de comunicação entre as bases de dados, né? E também, galera, né? No contexto específico da linguagem de programação Java, um objeto de acesso a dado como padrão de projeto de software ele pode ser implementado de várias maneiras, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, professor? Fiz o meu máximo que eu pude fazer, certinho, e agradeço aí, tá bom? Deu um probleminha aí na parte final do vídeo, né? O computador que eu estou usando aqui tá um pouquinho ruim, mas é isso aí.